Olá a todos, eu sou Luanda Colange, fisioterapeuta especialista em fisioterapia neurofuncional. Hoje eu tenho o privilégio de falar com duas das profissionais que eu mais respeito e admiro no nosso país para discutir um tema, para mim, que é super relevante, que é o processo de capacitação em neuromodulação, né, em estimulação transcraniana por corrente contínua, mas mais do que isso, de discutir um pouco sobre capacitação e raciocínio clínico dentro da neurofuncional. Eu acabei de comentar com elas que eu vou permitir que elas se apresentem da forma que elas acreditam que é a melhor forma de se apresentar, porque com certeza eu não conseguiria apresentar à altura da minha admiração pelas duas, mas se de porventura elas não se apresentarem da forma que eu acredito, eu reapresento todo mundo. Então eu vou começar com a visita, porque a Vero é de casa. Então, Dani, por favor, se apresente antes da gente começar. Então, meu nome é Daniele Bueno, eu sou mestre em Ciências da Reabilitação. Hoje eu sou professora docente da cadeira de Medicina e Fisioterapia da Unigran Rio. Eu tenho 9 crianças em regime domiciliar, home care, são crianças graves, traqueostomizadas, gastrostomizadas, né? E trabalho com algumas crianças com TDCS. Agora eu dei uma pausa nos protocolos porque eu terminei o mestrado, então assim, eu pensei em priorizar, né, para poder não ficar uma coisa tumultuada. E dou curso de terapia respiratória, né, o IPED, e é isso. Bem, Vero, se apresente novamente. A gente já gravou juntas, mas por favor, se apresente novamente. Combinado. Eu sou a Verônica, eu sou fonoaudióloga, especialista em fonoaudiologia neonatal. Eu tenho formação em intervenção cognitiva, trabalho no SANEP junto com a Lu. Muito bem, então eu vou reapresentar um ponto de cada uma. A Dani, assim como eu no meu serviço, tem como missão de vida cuidar de toda e qualquer criança que atravesse a vida dela. Eu acho que isso é um ponto de apresentação muito importante sobre você, que foi inclusive o que nos aproximou. E a Vero é uma das fonoaudiólogas, na minha opinião, que mais tem domínio e conhecimento sobre intervenção neurofuncional associada à TDCS neste momento atual da história do Brasil. Porque eu acho que muitas vezes a gente se apresenta sobre os nossos títulos, né? E hoje, para mim, é exatamente o oposto. Hoje é o último momento que a gente grava, aquele sorriso de quem gravou. Para mim, foi só um presente a cada gravação que a gente fez por conta desse projeto de comemoração dos 10 anos de TDCS na minha vida, na vida da Livinha. Foi tão incrível conversar e discutir, reviver momentos tão impactantes na minha profissão, que ficou cada vez mais claro para mim que a parte mais importante da minha carreira não teve uma relação direta com os meus títulos, mas sim com os presentes que as intervenções divinas me trouxeram, né? Então, a Vero foi, sem dúvida alguma, dos presentes mais impactantes, né? Como eu disse na gravação do vídeo da Livinha, eu sou uma pessoa apaixonada pela fisioterapia, que eu me encontrei na fisioterapia. Eu não faria nenhuma outra coisa a não ser fisioterapia. Eu só trabalho com criança. Eu quero trabalhar com criança para o resto da vida. Eu quero trabalhar com crianças gravemente acometidas, de alta complexidade, e que estou com todos os casos que algum dia alguém virou e falou: eu não vou tratar. Essa é a paixão da minha vida. Existe um fisioterapeuta na Espanha que eu tenho muita admiração, que é o Sérgio Lerman, que ele uma vez, eu estava no congresso, ele fez assim, para falar de análise do movimento, ele fez assim: esse é o jogo da minha vida. Mas ele falou com tanta emoção: esse é o jogo da minha vida, que eu entendi. E é isso, esse é o jogo da minha vida. E de repente a Vero chegou na nossa vida, no consultório, com todo o carisma, com toda a humildade, com toda a gentileza, com toda a capacidade, que só quem convive entende o que eu estou falando, porque sem conviver, ela não é uma pessoa que a gente consegue explicar, e ela entra nas nossas vidas e se torna o motivo pelo qual, porque eu sou muito virginiana, Dani, mas muito. Aquela pessoa com toque sou eu.
Então, eu tinha um consultório no prédio que eu sonhei, que é o prédio que eu vi construindo quando eu estava na faculdade. No andar que eu queria, com a sala que eu queria, com a cor da parede que eu queria, com a mesa que eu queria. Se a Marcela da Lilica, tipo, quando ela ouvir, ela vai lembrar. Totalmente sistemática, eu falava que eu não queria sair de lá. De repente, a Vera entrou nas nossas vidas e eu falei, eu preciso de uma sala só para que ela não vá embora. Então, eu mudei meu consultório de lugar. Falei, Mayra, vamos arrumar um lugar que a gente consiga pôr uma sala para Vero, porque eu nunca mais quero que ela vá embora. E nunca mais quero que ela vá embora. E hoje ela me presenteou com a possibilidade de ouvir a voz da Lívia. E para mim, não tem palavras. E a Dani entra nas nossas vidas num curso, dos nossos primeiros cursos presenciais pós-pandemia, num momento muito delicado da minha vida pessoal, mas muito delicado da minha vida pessoal, que eu, assim, desacreditada que o mundo poderia ser bom, que as pessoas poderiam ter mudado, que a gente pode encontrar pessoas boas e que pensam igual a gente por aí. Eu sou longe de ser uma pessoa extremamente otimista fora do meu trabalho, mas assim, no momento, você não é capaz de entender. Eu até fico assim, o momento que eu te conheci da minha vida, onde eu estava me questionando sobre os meus ideais, sobre os meus propósitos, sobre o que eu acreditava que era certo ou errado. E de repente eu lembro de estar na sala do hotel, com você encostada na pilastra, me explicando como era a sua dinâmica de trabalho, o quanto você pagava para atender os pacientes, o quanto aquilo era parte do que você era, o quanto aquilo era o que te movia e o quanto você estava feliz pelaquele momento, pelas circunstâncias. E quando eu terminei a conversa, que a gente foi embora, eu lembro que eu falei para a Maia, eu falei assim, fazia muito tempo que eu não me encontrava com um eu que eu conheci há muitos anos atrás, que era aquele que a felicidade bastava, naquele, na compreensão da missão do que a gente estava fazendo, que aquilo era muito maior, que o quanto era perfeita a possibilidade da gente ter o privilégio do cuidar, do tratar, do amar os nossos pacientes com intensidade, sem pensar nos recursos, né? Na história, assim, eu recebo e 90% do que eu recebo eu invisto em equipamentos, em cursos para tratar os meus pacientes. E para mim foi muito instantâneo fazer você fazer parte da nossa vida. Às vezes eu falo assim, ela deve achar que eu sou louca, porque eu sei que eu lido com você como se fosse uma pessoa que sempre esteve durante a minha existência e que para mim é tão natural te ter na minha vida que eu fiz questão de esperar um dia que fosse dar certo e da gente poder falar de uma coisa para mim que é tão impactante que é o processo de capacitação. Então, obrigada a vocês duas por me presentearem, pela finalização desse projeto, ser junto com vocês e por poder discutir com vocês sobre o processo de capacitação, porque eu não acredito em reabilitação neurofuncional que a gente não se apropria do neurofuncional. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que entender e se apropriar de todas essas vertentes com muito impacto, que isso que é o melhor que a gente pode oferecer para o nosso paciente. E aí eu vou começar com a parte formal, agora que eu já introduzi, e não vou dar a palavra para ninguém retribuir, porque já vivi isso com a Verô, e aí ela vai contar, vai falar coisas boas para mim, e hoje não é, hoje é o dia que eu tenho para falar coisas boas de vocês, não o oposto. E aí vou começar. Não vou te tratar como visita, Dani, mas vou te tratando como alguém de casa. Mas eu queria que vocês duas explicassem como que a TDCS entrou na vida de vocês. Eu acho que essa é a primeira pergunta. Depois eu já preparo vocês, que a próxima pergunta é como que discutir TDCS e especificamente em pediatria nas crianças pode ter contribuído ou não
para o dia a dia de vocês. Mas me contem, como que a TDCS entrou na vida de vocês? Vou deixar a Dani começar. Ver, última vez que eu vou ser Então, educada no vizinho. vamos lá. Eu fiz um curso de neuromodulação, né? Onde ele tinha todo um contexto, né? Então ele pegava adulto, então assim, ele não focava em criança. E eu voltei para casa depois do curso online, tinha uma parte online, uma parte presencial, e eu voltei para casa assim meio com um vazio no coração. Falei, gente, eu não aprendi assim muita coisa para ensinar, assim, para poder cuidar das minhas crianças, né? E o foco sempre foi cuidar das minhas crianças. Eu lembro que lá atrás, quando eu comecei tudo isso, eu comecei com o Bobat e eu trabalhava no hospital público. Trabalhei 10 anos, eu tenho Neoped, e às vezes, como era hospital público, eu ficava sem salário, né? Muitas vezes. E aí eu falava, gente, eu preciso mudar minha vida, mas eu não quero mudar minha vida fora da minha profissão, porque eu amo o que eu faço, né? E na UTI lá eu já também tinha um nome, Dani Toque. Porque eu chegava e falava, olha esse CPAP, essa fixação de tubo. Ai, chegou a Daniele, meu Deus. Então, assim, eu sempre amei muito a minha profissão. Então, assim, eu falei, gente, eu não posso mudar o contexto da minha vida. Isso aqui é o que eu amo, eu não sei fazer outra coisa. Então, peraí, vou fazer o Bobat, porque eu vou me encontrar, porque eu queria ajudar as crianças, né? Eu sempre falo que o dinheiro ele é muito bom, todo mundo gosta dele, mas ele nunca foi a prioridade na minha vida. Porque eu não comecei a fazer um curso para poder ganhar dinheiro. Porque eu olhava para as crianças e falava assim, gente, não é possível. Eu preciso fazer mais. Então entrou uma paciente na minha vida, a Emily, e ela não tem os pés, ela tem uma síndrome chamada síndrome de Moebius. E eu olhava para ela, assim, eu ganhava R$ 40 nela. E eu falava assim, por sessão. E eu falava assim, não importa, sabe? Eu preciso fazer mais alguma coisa por essa criança, eu preciso. Aí eu fui fazer o Bobat. E a mãe dela falava assim, não, o que você aprendeu lá? Vamos fazer, vamos fazer. E eu comecei a fazer na Emily, né? E a Emily hoje, ela tem 10 anos, eu não atendo mais, mas eu tenho contato com ela, e ela consegue andar sem órtese, porque ela é geniosa e ela disse pra gente: não, eu vou andar sem órtese mesmo. E a Emily veio e me mostrou o caminho, disse assim: é esse o caminho, né? Existem pacientes na nossa vida que eles vêm como setas, dizer assim: é ali, vai ali, que ali é o seu caminho. E aí eu comecei. Aí veio um paciente do Bobat aqui, um paciente dali, eu comecei a querer buscar. E eu sempre falo para as pessoas que eu não busquei, porque, ai, nossa, Daniela é o quê? Daniela tem tal curso não, era fome, é sede de aprender. Falei, gente, se alguém falasse assim para mim, Dani, eu descobri um copo que melhora a ventilação da criança. Eu falava, então peraí que eu vou conhecer esse copo. E nessa viagem, eu me perdi no aeroporto, eu me perdi em Uber, eu soltei no hotel errado. Meu padrasto falava, pelo amor de Deus, Dani, o que é isso que você não para? Eu falei, mas é porque eu preciso aprender, eu preciso cuidar das minhas crianças. E aí alguém me falou assim, Dani, você fez neuromodulação, né? Eu falei, fiz. Você aprendeu o que sobre criança? Eu, nada, nem sou capaz de utilizar, porque eu não sei nada de criança. E eu não sou capaz de botar um eletrodo na cabeça da criança que eu não aprendi. E fiquei com aquele vazio. Aí alguém me falou assim, você já seguiu a Luanda? Eu falei, não, segue ela, porque ela só cuida de criança. Ah, quando eu vi Luanda, escrito lá, recuperação funcional infantil, eu falei, não, tem que ir. Aí cheguei em casa, meu padrasto, falei, olha, gente, eu vou para São Paulo. Aí ele, meu Deus, como? Eu falei, ah, meu filho, eu vou parcelar, eu sei que eu vou. E aí fiz, voltei, aí comprei o aparelho, né? O aparelho mais brasileiro, mais em conta. E aí comecei a atender. Aí atendi a Marina, que é uma síndrome de Edward, e a Marina ganhou muito. Tem esses vídeos no Instagram. Depois eu fiz com o Daniel, né? E depois eu fiz com a Rafinha, que é a paciente mais grave que eu tenho. Que não tem os É, a olhos, ela tem. paciente que você sempre discutiu comigo, a da praia. Sim, sim. E hoje a Rafinha tá super estável, né? Eu consegui aumentar o nível de alerta para ela. E assim, eu não consegui para ela, o que é óbvio, a gente sonha, né? A gente, terapeuta, a gente sonha. A gente quer que ande, a gente quer que fale, mas eu aprendi a ver dentro do mundo deles ganhos, assim, imensos. Essa semana, só para não prolongar, essa semana o Matheus é um paciente que eu tô há 6 anos, ele é um GMFCS5. Depois, se você quiser, eu mando esse vídeo para você. Nossa, eu filmei o vídeo assim, né? Bargada. Que a Passei. TO dele falou, ele é GMFCS5, mas aquele GMFCS5 super, hiper bem cuidado, sem deformidades. E ali ele mostra para você como a fisioterapia, a fone, TO são importantes nesses pacientes.
E aí a TO dele falou, Matheus, ele deitado. Levantar a cabeça para ele é a maior dificuldade do mundo. Matheus, aí ele, assim, e eu filmando. Eu trouxe um presente para você, gente. Ele foi. E ele conseguiu levantar a cabeça. Aí ela trouxe o tênis. Gente, eu filmei isso. Ele levantou a mão. Ele fez assim, ó, para pegar o presente. Se alguém de fora vê isso, que não é terapeuta, fala, ai, gente, é doida, né? Tá chorando à toa. Mas pra gente que vê um paciente desse interagir, é demais. Então eu Você aprendi a ficar lembra feliz com do as pequenas comercial coisas. que tinha, que era assim, todo mundo olhava a plantinha e todo mundo olhava o vaso da plantinha e falava da plantinha? Só quem tiver no deserto e não tiver planta vai entender o impacto daquele comercial. É que nem para gente. É o olho que vira, a mão que levanta, o sorriso que sai. Não tem como ninguém fora do nosso mundo entender, porque a gente vive num mundo mais puro e mais bonito que alguém pode viver. Porque a Com gente certeza. se encanta. Com as sutilezas, né? É isso, a gente se encanta com, né? Não tem como as pessoas entenderem, não vão entender. Mas não é porque não vão entender, porque não querem entender. É porque a gente vive isso com tanta intensidade. A gente sabe qual é o grau da dificuldade para levantar a cabeça e mais ainda, o que levantar essa cabeça impacta nos nossos corações. Eu acho que às vezes eu me vejo que eu tenho uma reação que nem a mãe entende, que depois ela vibra junto comigo, mas ela tá vibrando depois, porque só a gente sabe o quanto foi difícil para levantar essa cabeça, para virar esse olho, para levantar essa mão, né? Então, essa magnitude, eu vou ser sincera, vou ser super egocêntrica agora, são para merecedores. Concordo? A gente passou na fila do merecimento. Eu falo sempre isso. Eu posso ter perdido todas as filas, mas a fila do merecimento, eu fui lá, passei, cochilei e fiquei lá por muito tempo, dormi longamente, e Deus me deu todo o merecimento do mundo, porque eu vejo coisas, eu me encanto com coisas, exatamente isso, que fazem o meu mundo ter significado. E esse significado não tem absolutamente nada a ver com dinheiro, porque não existe dinheiro que pague um olho que vira, uma cabeça que levanta, uma mão que diz sim ou não, né? Não tem. Mas eu vou segurar, porque a gente já fala de recuperação funcional. Conte, Vero, conte como que entrou a TDCS, porque a Vero, coitada, a Vero, ela teve que entubar a TDCS, na verdade, ela já dentro do meu consultório, né? Ela não teve como processar a informação. A TDCS chegou na minha... Primeiro, assim, ouvindo a Dani, eu conheci a Dani no curso do ano passado, né? E a gente estava juntas e eu sinto essa vibração da Dani, assim, só de ver realmente a Dani no curso, sem ela abrir a boca, você sente essa vibração de afeto, né? O quanto ela é envolvida mesmo com o trabalho dela. E eu acho que isso talvez é o nosso ponto de união, né? Porque eu falo que eu posso ser ruim em muita coisa, mas algo que eu nasci para fazer é ser fonoaudióloga. É a Uhum. minha grande paixão. Dentro da minha história, teve até um período que eu desisti, assim, por um período curto da fonoaudiologia, e eu voltei porque eu falei, não, eu lembro que foi quando a filha nasceu. Eu falei, eu não posso ensinar ela a ser feliz se eu não for feliz, né? E eu tenho muito isso marcado, assim, que era isso que eu precisava ensinar para elas, e é a fonoaudiologia que me faz feliz. E aí, através de uma paciente, a Maria Luísa, conversando com o neuro dela, eu estava atendendo a Maria há um ano e a gente tinha tido ganho dentro de uma equipe, a gente atendia ela e a gente tinha tido ganhos motores, vários ganhos, né, com essa paciente, só que os ganhos de cognição e linguagem eram muito pouco expressivos. E eu fiquei assim arrasada, né? Falei, meu Deus, como que, né, um ano se passou, eu consegui tão pouco. E aí eu fui conversar com o neurologista dela, com a mãe, com a família, né? A gente fez aí uma conversa e aí surgiu a ideia da TDCS.
com a Luanda. Eu não conhecia a TDCS, não conhecia a Luanda, e aí a Maria foi fazer a avaliação com a Luanda, né? E aí fez a avaliação, tudo, e aí a gente teve um momento de conversar antes de começar efetivamente, né, o trabalho do protocolo da Maria. E aí, quando a Luanda foi falando, né, porque até então eu não entendia de áreas, né, e tal, eu lembro que eu falei, gente, quem é essa pessoa com essa cabeça incrível? Né? Tipo, eu já fiquei encantada, assim, na conversa, né? Porque, assim, uma criança que não fala, né? O primeiro que você vai pensar é que vai pensar numa área muito de expressão de linguagem, sem compreender toda essa questão de cognição, né? Que a gente sabe que o desenvolvimento de linguagem e fala pressupõe. E ela foi, assim, super assertiva. Ela me descreveu a Maria, a necessidade da Maria. Eu falei, vamos, né? Super empolgada, porque eu sou muito otimista. Sou tipo a Dani, olha, Vera é isso vai melhorar. cronicamente feliz. A Vera é cronicamente feliz. Então, assim, isso vai Às melhorar. Então, 5 das vamos, 6 da gente. manhã às 6 da tarde. Todo mundo já Falei, então, perdeu a vamos. felicidade, a Vera está feliz ainda. Aí eu abracei, falei, vamos, vamos. Eu lembro que até na época eu e a Maria, a gente morava perto, a gente fazia mais esquema de carona, a gente fez nas férias, né? Assim, para ir, a gente voltava, assim, conversando o quanto estava sendo maravilhoso o processo. E aí eu lembro que, assim, logo de início, meu primeiro impacto foi, assim, ver um alerta, né, e uma abertura para as atividades que eu estava propondo dentro do protocolo que eu não tinha visto durante um ano com a Maria. Então, aquilo já me emocionou muito. Eu falei, nossa, acho que agora a gente encontrou o caminho, né? Só que apesar de ser otimista, eu como sou fono, né? A fono pensa muito no processo, a gente tem muito essa coisa do minucioso, né? Uma coisa assim mais lentificada de compreender os processos mesmo, né? Eu pensei, acho que esse vai ser o ganho. E aí eu lembro no 8º dia de protocolo, eu nunca vou esquecer, que ela fez um comando que eu tinha trabalhado o ano inteiro para ela fazer, e eu de repente vi ela fazer. E aí eu acho que eu só não chorei de vergonha mesmo, porque assim, eu me emocionei, eu falei, meu Deus, eu sabia que estava lá, né, que ela ia conseguir, assim, foi muito emocionante ver ela fazer aquilo, e eu fiquei encantada, eu lembro que eu levei uma lista de pacientes no final, falei, ai, será que eu podia conversar de alguns pacientes? Falei, meu Deus, quem mais pode ser beneficiado, né? Por isso, né, algo que eu nem conhecia, e foi aí a minha história começou com a Lu, né? Aí ela me convidou para fazer o curso de formação e foi muito enriquecedor, assim, foi uma virada de chave, assim, acho que profissionalmente eu tive 3 viradas de chave na minha vida. Foi o nascimento da minha filha, onde eu voltei a fazer aquilo que eu amava, da minha filha mais velha, né? E o segundo foi quando eu fui fazer a intervenção cognitiva, porque foi quando eu entendi a falta daquilo que eu sentia na minha prática com linguagem, como é que eu pensava a linguagem sem entender cognição. E a terceira virada de chave foi quando eu fiz a formação da TD7, eu falei, meu Deus, por que que eu não estudei neurologia desse jeito? Então foi isso, assim, foi muito Foi o bacana. presente, foi todo nosso, né? Você não sabe essa parte, mas primeiro não, uma parte você sabe que o Rafa falava que eu era louca, até ele entender que eu não era louca, né? Porque o Rafa, neuropediatra, se você conversar com ele, vai falar, eu achava que ela era louca, mas aí depois eu vi que talvez tivesse algum sentido no que estava rolando. E ele né? É que o Rafa, para trazer, para gravar alguma coisa, cara, vai ter que ligar para a Roberta, cimentar o pé dele no asfalto para conseguir gravar. Mas eu espero que um dia a gente consiga. Mas O Rafael foi o neurologista que que nos me trouxe apresentou, até a TDCR. que nos apresentou. Mas eu estava fazendo meu pós-doutorado com o Mauro Muscati, que é um dos grandes amores da minha vida profissional, só para aprender cognição. Quando eu comecei a avançar em TDCS, entender mais sobre a reabilitação motora, porque a TDCS, para mim, ela teve 2 grandes momentos. E aí eu acho que talvez seja uma boa pergunta para todo mundo, que foi o momento da empolgação do novo recurso, tipo, que legal, é uma coisa super boa, que tem resultado, nananã. E um segundo momento muito impactante, que foi o meu encontro com a neurologia. Foi aonde eu me encontrei com a neuro, de fato. Que eu entendi circuitos, neuroplasticidade, áreas encefálicas.
E de repente eu falei, eu não tenho como chegar no lobo frontal. Eu tenho memória disso. E aí eu falei, vou fazer um pós-doutorado. E eu tive o privilégio de ser supervisionada pelo Dr. Mauro Muscati, que, assim, eu sempre vou me emocionar de falar. Eu brinco que ele é meu segundo virginiano, terceiro, virginiano preferido na minha vida, porque eu tenho o Luca, meu filho, a Luísa, minha filhada, e o Dr. Mauro faz aniversário exatamente no mesmo dia que eu. E ele me ensinou cognição. E no meio disso, quanto mais eu aprendi a cognição, mais eu entendia que eu não seria capaz de estudar cognição adequadamente. Então entra a Vero nas nossas vidas. E hoje ela é a nossa grande responsável por todas as intervenções que têm uma relação com cognição, com funções executivas, com comportamento, com comunicação. E quando eu conheci a Vero, eu que sou muito fechada, falei, eu não quero mais só fisioterapeutas no nosso serviço, eu acho que eu quero uma sala para fora. E aí a gente agariou a Vero. E aí, antes de questionar até vocês sobre o impacto do curso, porque assim, quando eu aprendi TDCS, que eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente comentar, que assim, hoje existem cursos. Você vai lá, dá um Google, cursos de neuromodulação, né? Aí você encontra, eu acho que a gente tem 3, 4 grandes cursos hoje no país que cumprem. A gente tem normativa, a Físio e a Fono tem normativa. A gente, tipo, o COFITO contou com a regra do jogo. O Conselho Federal da Fono tem uma normativa para isso. E você tem o curso, e você vai lá, paga um valor, se matricula e faz o curso, que é muito legal. Na minha época, não existia curso, não tinha curso. Tinha um curso que hoje não cumpriria os critérios que a gente tem do COFITO e do CREFITO, mas era um curso ministrado pelo meu co-orientador do doutorado, pelo Dr. Felipe. E eu aprendi TDCS fazendo pesquisa. Porque eu tive 2 grandes privilégios. Eu fui treinada por ele, de fato. Eu tinha assim, ele vinha para o Brasil e ele me treinava. E eu sou muito grata a ele, mas absurdamente grata a ele. Eu estou começando a escrever o nosso artigo de 300 casos de TDCS. 32 mil sessões de TDCS em crianças com paralisia cerebral. E assim, se isso tem um sobrenome, isso tem o sobrenome do Fregner, porque o primeiro caso não teria acontecido sem ele. Mas a gente aprendia na pesquisa. Eu aprendi a fazer TDCS no meu doutorado. Eu aprendi aqui com ele, eu aprendi fora do país com ele durante o processo do meu doutorado, com muito mais erros do que com você, muito mais erros, porque a gente na época, eu lembro que, assim, TDCS para mim virou uma água benta. Você põe no córtex motor e segue rota. E para mim tudo era TDCS. E no meio do caminho eu falei assim, não, não é. Não é tudo TDCS. Cinesioterapia, o que eu hoje acredito que o melhor nome chama-se treinamento neurofuncional, é tudo. TDCS é uma belíssima cereja do bolo. É incrível, ela aumenta o tamanho do resultado, ela amplifica a história inteira, mas quem dá a base é o aprendizado, é o treinamento neurofuncional, é a sua mão, é seu vínculo, é seu planejamento, é seu engajamento com o paciente. E aí os nossos resultados começaram a crescer, as pessoas começaram a cobrar a gente de dar um curso. Não é que eu queria dar um curso, eu nunca quis. As pessoas começaram a cobrar, a direcionar até o ponto que a gente chegou e montou um curso. Mas antes de pontuar a história específica do curso, ao ouvir a falar da Dani, eu fiquei pensando, o que é recuperação funcional para você, Dani? Eu vou contar para mim o que é primeiro. Porque a recuperação funcional, o termo, foi muito criticado quando a gente lançou o curso. Porque em neurologia a gente não recupera. Esse foi uma das críticas mais impactantes que eu ouvi e que me magoou muito. Porque eu falei, o que é recuperar? O que é recuperar? Eu acredito que eu recupero funcionalmente os meus pacientes dentro de todas as possibilidades que ele tem. Porque se existir
um centímetro de possibilidade, eu vou atrás dele. E eu vou fazer com que ele chegue no máximo de potencial que ele for capaz. Eu vou fazer isso de qualquer forma. Eu vou de fato fazer isso. Então, hoje, quando criticam que a terminologia que a gente tem no curso é recuperação, eu falo, é essa mesmo, e falo com orgulho, porque eu acredito na recuperação funcional, mas que ela é individual, né? Para você, Dani, o que você considera como recuperação? Então, vamos lá. Eu tenho alguns pacientes que eu já comecei a atender e a mãe falava assim: ah, ele não, um exemplo, né? Ele não engatinha porque ele é preguiçoso. Aí eu olhava a criança, perguntava para ela, ele tinha algumas cirurgias que ele já tinha feito, então eu falava assim: peraí. Eu botava um brinquedo do lado, aí ela falava assim: tá vendo? Ele não pega o brinquedo, ele é preguiçoso. Aí eu olhava aquela criança e falava assim: não, ele não é preguiçoso. Ele não tem mobilidade de caixa torácica, por isso que ele não consegue pegar o brinquedo. Ele não consegue rotacionar, ele não consegue pegar não, ele fica aqui parado, ó. E além dele não ter mobilidade de caixa torácica, ele não tem capacidade pulmonar para poder. Ele cansa. Aí ele fica aqui, ó. Porque quando eu comecei a trabalhar mobilidade de caixa torácica, ele parava e cansava. E eu acho não, eu acredito que hoje recuperação é você poder dar ao paciente, muitas das vezes, o que ele precisa, que você, na sua cabeça, não tá, como eu posso dizer, não é o que você pensaria. Por exemplo, para ser mais específico, eu tinha um paciente que eu comecei a atender ele era asmático, e eu perguntei, a mãe dele falou: ah, Dani, meu sonho, para ela falando e ele ali olhando, porque ele tinha um cognitivo muito preservado. Ah, o meu sonho é que ele faça isso, isso, isso. E eu olhei para ele e falei: qual é o seu sonho? Ele falou: tia, é poder jogar uma partida de futebol pelo menos 20 minutos, porque nos 5 minutos eu tô muito cansado. Aí ela, aí, ó, não esquenta a cabeça não, que ele não sabe nem o que ele tá falando. Aí ele: mas esse é meu sonho. E eu comecei a trabalhar com ele, né? Parte respiratória e tal. E um dia ele falou assim pra mim, eu dei alta pra ele, porque o pai dele era da Marinha e eles se mudaram. O pai dele foi transferido. E antes que ele fosse transferido, eu consegui passar ele para uma outra fisioterapeuta, mas ele já estava jogando uma partida de 45 minutos e ele falou: tia, eu sou tão feliz, porque hoje eu fiz o meu primeiro gol. Isso para mim é recuperação funcional. É o paciente poder dar para você o que seria de muito importante para ele. Por exemplo, a Rafinha, a mãe dela falava para mim assim: poxa, Dani, a Rafinha fez uma traqueostomia ela vai ficar para sempre nesse respirador? Sim, porque o neurológico dela não me permite, Daniele, mudar esse quadro, tirar ela do respirador, porque ela tem uma deficiência no bulbo, na parte respiratória. Isso está lá, é constatado. Mas espera aí, eu posso fazer algo por ela. E teve um dia que eu comecei a trabalhar ela, botar ela em pé, tudo isso que a gente, né, veio conversando. E um dia a mãe dela mandou uma foto dela na piscina, é lógico que não dentro da piscina, mas lá na cadeira de rodas dela, com óculos, né? De biquíni, debaixo da sombra. E para mim aquilo ali foi recuperação funcional. Foi a mãe dizer para mim: você conseguiu muito dentro do limite dela. Ela agora foi para a piscina, acompanhou a mãe. Outro dia a mãe me mandou um vídeo: Dani, consegui levar ela e trazer de volta no aniversário num sítio. Isso para mim é recuperação funcional. É o paciente poder te dar o máximo do mundo dele, porque o máximo da gente é tudo, né? A gente quer que o paciente pule, brinque, gire, mas aí o paciente, para você, né? O quadro dele diz: ei, peraí, cara, vai com calma. Cheguei na casa, eu só falo da Rafinha que eu me emociono e fiquei aqui o dia inteiro. Uma vez eu mandei um vídeo da Rafinha mexendo os pés assim para uma pessoa. Eu falei: olha, ela gosta de música. E a pessoa me respondeu: não é não, é espasmo. Nossa, aquilo me magoou tanto. Eu falei: não é possível que isso é espasmo, não pode ser, meu Deus. Eu preciso provar para a pessoa e para mim que isso não é espasmo, não é nada disso. Não, ela é muito grave e tal. Eu falei: não, eu vou mostrar que não é para essa pessoa. Um dia eu cheguei lá, botei Bita e ela na cadeira de roda com o pé. Aí botei galinha pitadinha. Quando eu botei a Anitta lá com o pé, eu falei: gente, ela entende sim. E ela tá dizendo para mim: tia, eu gosto dessa música aqui. E eu gravei ela no Bita, ela no Galinha Pintadinha, gravei ela na Anitta e mandei pra pessoa e falei: engraçado, o espasmo só acontece na Anitta. Porque ela só mexe o pé na Anitta e no sertanejo.
Isso pra mim Gente, então você é tem que ensinar recuperação. ela a mexer o pé no Jorge Mateus. Ela adora. Ela adora, ela fica com o pezinho assim, ó, batendo assim, Jorge ó. Mateus, gente, eu também. Começou, já tô. Não, tem que. Então, Muita Aí, comunicação. se é sertanejo, vamos triar o que é bom, ensinar a criança o que é bom, gente. Pelo isso amor é de recuperação funcional. É o que ela pode dar. É uma criança que tem diagnóstico de prováveis 4 síndromes, não fechou nenhuma, porque tinha que ir para estudo e a mãe falou: não, peraí, eu não quero. O exoma dela deu 4 sugestivos, e você, uma criança que não tem os olhos, que não se comunica, né, com você, e você descobre que ela mexe os pés quando ela gosta de uma música. Isso é recuperação. Eu tenho certeza que alguma coisa eu fiz por ela que ela me respondeu dessa forma. Só para poder fechar o quadro dela, as pessoas falavam: Dani, ela é muito hipotônica. Ela não mexe nada. Eu comprei aquelas bolinhas de gel que crescem na água e boto na bacia e boto a mão dela dentro. Ela puxa. Foi a forma que eu encontrei de fazer uma intervenção ativa assistida. Eu boto a mão dela, ela puxa. Eu boto a mão dela, ela porque ela não gosta daquelas bolinhas. Eu falei, como assim ela não mexe? Ela mexe sim. Às vezes eu acho que falta para nós terapeutas essa sensibilidade. Às vezes a gente olha para o paciente e fala, não vai dar em nada não, não faz Uhum. nada, deixa isso para lá. E o mínimo dele é o máximo nosso. Tipo assim, né? Não, o máximo deles é o mínimo nosso. É aquilo ali que ela pode me dar, é aquilo ali que eu vou fazer. Dani, você não se sente limitada? Claro que eu me sinto, porque eu tenho sonhos para ela. Mas eu tenho uma tomografia computadorizada que me diz assim, Dani, não dá para você ir para frente, porque aqui, ó, tá escrito aqui, né? A imagem que você tem para trabalhar é essa daqui. Então, se eu pego uma criança com 4 síndromes sugestivas que tira a mão da bolinha, para mim, eu já posso ir embora. Já ganhei minha recuperação funcional infantil ali, porque ela faz uma coisa que ninguém disse que ela fazia. E eu acho que é tão bacana, porque quando a gente pensa nesses aspectos todos, ai, eu pedi aqui, tá ficando escuro, porque eu moro no interior, Dani. A Vero já sabe, você não sabe. Eu moro super no interior. E aí eu comecei com a luz apagada, começou a ficar escuro, eu comecei a ficar agoniada. Mas minha mãe me socorreu com a luz. Mas você sabe o que eu fico pensando e que eu vejo sempre nos meus pacientes, né? Eu vi a Lívia uma semana atrás. Agora o Fábio vai assistir. Acabei de lenhar a Cris, mas vou contar. Com o vestido dela da festa de 15 anos. Cara, eu nem sei, eu tô tentando me trabalhar em como que eu vou para essa festa. Porque eu acho que eu vou passar vergonha o tempo inteiro. Porque olhar ela com vestido de 15 anos me remeteu. Sabe aqueles filmes que passa? Ah, como é que era o nome daquele filme dos vampiros que os adolescentes enlouqueciam? Que a menina chorava pelo Crepúsculo. Eu lembro da cena final, porque Mayra me fez ir grávida ver a cena final, ver o filme final no cinema, porque eu estava grávida, não porque eu queria ir, porque eu estava grávida e ela não tinha que pegar fila. Por isso que eu fui ver o final do Crepúsculo. Mas tem uma cena marcante para mim que no final, eu nem lembro por quê, mas eles estão sentados num gramado e ela mostra para ele a vida inteira, tipo assim, ela faz um déjà vu. E eu tive essa sensação de déjà vu exatamente isso, de conhecer a Lívia, a bebezinha, e aí a família, e os aniversários. E aí você sabe que assim, uma das primeiras fotos do meu filho no colo de alguém é com a Lívia e com a Cris. Eu tenho a foto da Lívia, Luca no colo, e ela sempre foi a criança que ele nunca teve ciúmes. E aí eu fui passando, e aí, sabe quando vem aquela coisa toda, até chegar naquele vestido azul? É azul. Acabei a surpresa, é azul. E olhar ela com aquele vestido azul, para mim foi isso. Eu cheguei no meu máximo de felicidade. Ela chegou hoje no potencial máximo dela, que não é o máximo, porque eu não vou desistir. Eu não tô nem aí pro prognóstico. Conheço todos eles. Fiz lá o passo a passo, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a pompa e circunstância. Pode jogar aí o artigo que você quiser da nossa área, que eu vou ter feito. Eu li, eu estudei, eu sei o prognóstico. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente CDF. Eu cheguei onde eu queria? Não, não cheguei.
Não cheguei. Se alguém me perguntar onde eu quero ser a madrinha do casamento chorando. Eu quero estar na maternidade quando ela tiver um filho. Eu quero estar na formatura da faculdade. Eu quero tudo isso. Porque se eu não quiser que eu sou a terapeuta dela, eu sou a linha de frente, eu sou a pessoa que não pode desistir. Se eu não quiser, quem vai querer? Então eu quero, se é certo, se é errado, que mal tem de eu querer? O que minimiza a minha competência profissional? Eu querer estar na formatura da faculdade da minha paciente? O que minimiza eu querer esse mundo inteiro? Não dá nada. Eu eu quero. E se a neurociências avançar, eu vou estar lá. É por isso que eu sou tão nerd. Porque se tiver avanço, eu vou estar lá. Eu quero estar lá. Eu quero virar e falar, deixa eu te contar que descobrimos uma coisa nova. Porque eu assisti dois nesses anos todos. Eu assisti a TDCS. Ela não existia, a Lívia não ia andar. A Lívia não ia andar. Esse era o prognóstico dela. Ela não ia andar. E depois eu assisti a entrada da reabilitação vestibular junto com a TDCS e a Antonella também não ia segurar a cabeça e ela segurou. Então, isso existe. E tá tudo bem. E se ninguém acreditar, hoje, sabe, posso dizer aquela coisa assim, que pena. Eu sou muito mais feliz acreditando. Que tristeza que eu tenho quando alguém não acredita, que eu falo, ai, é clonos. Se for um clonos, porque a Anitta resolveu descer até o chão, porra, é o melhor clonos da nossa vida. Porque a Anitta desceu até o chão. Porque eu duvido que qualquer pessoa que escute a batida da Anitta não vai querer descer até o chão. Se o que aquela criança tem a possibilidade de fazer, tá tudo bem. Quem sou eu para julgar? Como é que você faz? Como é que a Vero faz? Como é que qualquer pessoa faz? Qual que é a forma correta de fazer? Eu tenho uma história, eu vou passar para Vero, que eu acho, meu, foi um dos meus maiores motivos de orgulho com meu filho. Que ele tem, sempre, né? Tem alguma, hoje, tem sempre uma criança com alguma alteração, com algum diagnóstico nas salas de aula. Mas o meu filho teve uma criança que tinha TEA na sala dele. E ele começou as aulas com essa criança. E aquele clima entre as outras crianças. E meu filho muito amigo dessa criança. E um belo dia essa criança faltou por algum motivo que eu não sei. E usaram esse dia do faltar para explicar para a turma que era. E aí começou, não, porque ele tem uma dificuldade, por isso que ele faz diferente, porque ele faz isso, porque ele faz diferente, né? Ele faz diferente. E explicaram lá, e aí no final, isso a coordenadora do meu filho me contou. Alguém tem alguma pergunta? Ele levanta a mão. Eu tenho. E aí, qual que é a sua pergunta? Ele fez assim: eu acho que vocês deveriam chamar minha mãe, porque vocês não sabem o que vocês estão falando. Porque deixa eu te explicar, todo mundo é diferente. Ele só tem uma diferença, que é a diferença dele. E antes de vocês fazerem besteira, é melhor vocês chamarem a minha mãe, que ela vai contar pra gente que todo mundo é diferente, mas a beleza do mundo está na diferença da diferença. E eu acho que isso é a reabilitação funcional, é a gente lidar com a diferença da diferença. E sim, buscar a recuperação funcional. Que não quer dizer o recuperar, zeramos o jogo. Não, não. Recuperar o máximo o potencial dessa criança. É isso que é a magnitude da gente pensar na recuperação funcional. Vai lá, Vera. É que a Vera é do meu time, né, a gente? Quando você fez a pergunta, eu lembrei de uma conversa, justamente com a Cris, mãe da Lívia, dessa semana. Eu falei, o erro do terapeuta está em olhar para a dificuldade. Porque a gente precisa olhar para a potencialidade. Porque o que a gente vai recuperar é justamente essa potencialidade. A gente vai deixar ela no nível máximo.
para que isso seja a chave para a gente puxar as demais áreas, né? Até você falando da Lívia, né, e tal, da questão do vestido azul, ela escolheu o vestido azul com a comunicação alternativa. Foi uma escolha dela, né? Ela ficou 3 sessões só falando de vestido comigo. Então, isso para mim é recuperação funcional infantil, a gente ter a capacidade, a sutileza de olhar para a potencialidade, principalmente dessas crianças, né, com uma alta complexidade, e saber que é essa potencialidade o nosso foco de trabalho. Não é apontar a dificuldade, porque a dificuldade dela todo mundo vê. O que as pessoas não são capazes de enxergar é justamente a potencialidade delas. Então, para mim, a recuperação neurofuncional é isso. Ai, e a gente faz isso, e a gente manda muito bem. Eu acho que quando eu olho para trás, e já se foram 20 anos, eu não sei quanto tempo de formada vocês têm, mas 21 vai fazer. e a Dani, 17. tipo assim, eu olho para trás, o tempo passou. E eu olho com tanta alegria, né, da gente ver o quanto que mudou, né, o quanto não era possível, hoje é possível, o quanto a ideologia de tudo isso mudou, e o quanto a gente vem aprendendo, sendo obrigado a aprender a olhar para as possibilidades e não para as dificuldades. Eu só queria deixar assim uma coisa assim, bem assim, eu tenho falado muito isso para as pessoas, isso vai caber aqui no nosso contexto. Uma vez eu fiz entre aspas, né, uma pegadinha no, no Instagram para mim mesma. Eu postei um vídeo com uma técnica que eu tenho de um curso, e teve lá, sei lá, 20 mil visualizações, um exemplo. Eu postei um vídeo, eu com o Matheus e a TO dele, a Sueli, dançando uma música. É a dança do machiste, é um homem no meio com duas. E a gente brincando. Aquele vídeo teve 373 mil visualizações. E as pessoas me chamaram no direct perguntando: você é fisioterapia? As pessoas não têm noção do que é, assim, não é a fisioterapia, é o que engloba a fisioterapia, a recuperação funcional infantil. Vai muito além de você pegar e falar assim, a técnica tal faz isso, ó. Não, gente. Gente, vocês não têm noção de como ele interagiu naquele vídeo. Ele sustentou a cabeça aqui, ó, porque ele queria dançar a dança do machixe. Dani, primeiro Quando eu você é cheguei, muito chica, 300 e não sei quantos mil visualizações. porque eu falei, caramba, olha o que. Não, assim, não é nem questão de chamar atenção Não, mas não é. Não, que as pessoas pensam assim, caramba, Vai dar uma coisa conta. entre aspas, uma coisa tão simples que ninguém pensa. E Mas, você Dani, entra no mundo do paciente. E ele se pensa, recuperou ali, ele fez coisas ali que ele não faz em técnica nenhuma. Sustentou a cabeça, ele levantou os braços. Vai fazer alguma técnica com ele não responde muito, não. Mas quando bota o machiste, o mas machiste faz ele fazer tudo. essa é a minha dificuldade com métodos e técnicas, que é assim, ó, para por um segundo e pensa no momento mais importante da sua vida, quando você era criança. Só por um segundo, você lembrou dele? Não precisa contar. Ele tinha alguma coisa muito diferente ao anormal? Não. Eu lembro do cheiro do brincar com a minha irmã. Eu lembro do gosto de comer alguma coisa com ela que eu briguei para pegar. Eu lembro da sensação dela estar do meu lado. Isso é infância. Ninguém que é adulto é capaz de entender. Pensa, eu falo sempre isso. Você sabe que assim, hoje eu tive muitos momentos do curso, porque eu fui, assim, as pessoas falavam, eu lembro que a primeira vez que eu dei o curso foi porque as pessoas me acusaram a querer fazer uma reserva de mercado. O curso começou assim. E aí eu dei o curso me sentindo invadida. Porque qualquer pessoa que virasse para mim, assim, na época, e falasse assim, posso ficar aí? Eu falava, venha, fique. Tá aqui o que eu faço.
Eu não sei se é bom, se é ruim, mas é isso que eu faço. Mas eu já via o, as possibilidades e não as dificuldades. Eu falo sempre no curso, eu não vou ver uma ressonância para buscar só a lesão. Eu busco áreas íntegras. Eu acho que esse é o momento que eu mais gosto do curso, é o exame de imagem. Que aí você vê a lesão, mas você, na verdade, no curso a gente discute possibilidades e não dificuldades por conta da lesão. Ok, a lesão está aqui, o que que você pode olhar, o que que você tem, o que que você vai buscar, o que que você vai fazer. É a história que a Luciana, mãe da Gia, Luciana Carbonari, me ensinou. E foi ela que me ensinou. Por isso que eu acho que, assim, hoje a gente estava falando antes de começar a gravar dos encontros e das possibilidades divinas. Eu falei isso em alguma gravação. Quando o diagnóstico da Gia chegou, eu estava no Vaticano, no dia que eu visitei a Capela Sistina. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas é uma coisa única, porque você vai andando e esse percurso até a Capela Sistina é uma das poucas possibilidades que você tem de ver a arte da infância de Jesus Cristo. Porque pô, pensa friamente, você já viu alguma imagem? Não, você não tem a infância dele. Imagina como ele foi uma criança feliz. Eu imagino ele feliz na infância. E para chegar na Capela Sistina, você passa pela vida dele e você passa pela infância dele. E para mim foi muito marcante. Quando eu entrei na Capela Sistina, a Capela Sistina tem alguns momentos do dia que ela tem missa. Alguns. E eu não sou católica. Então, assim, teoricamente não é uma. Mas eu cheguei na hora da missa. E foi muito marcante para mim, porque a fala da missa foi muito voltada para a criança. E um dos pontos foi sobre a beleza do imaginário, da genuidade do amor. O quanto o amor é genuíno e te faz ir para o imaginário 100% positivo. Ele não é nunca ruim. A criança nunca está infeliz. Ela pode se sentir injustiçada, porque aí é uma questão de falta de caráter infantil, que é motivo para uma outra discussão. Mas que ela sempre está feliz, porque ela sempre busca o melhor, porque ela sempre acredita. Se a gente lembrar da gente pequeno, eu falasse assim, Dani, para Dani lá de 3 anos de idade, para Vera de 5 anos, você acha que você pode ser a Mulher Maravilha? Qual que vocês acham que é essa resposta de vocês? Eu acho que eu poderia dizer que eu poderia. Sim, Também. falaria com Tenho com toda todo certeza. mundo, sim. Quando eu olho para todos os momentos da minha infância e eu vejo a magnitude do quanto eu acreditava, do quanto isso era impactante, do quanto isso era pleno, e o quanto criança eu estava nem aí para a opinião do outro, de como eu era capaz ou não de fazer. A gente só fazia. Pensa bem, você não subia em cima da árvore, ficava descabelada. Hoje eu brinco, né? Eu falo assim: o fisioterapeuta que saiu com o cabelo arrumado na foto do Instagram não estava atendendo. Eu falo, não estava, porque, cara, se você me olhar às 5 da tarde, eu tô assim. Eu não tô de outro jeito. Se Todos você viu uma foto boa, foi paga. O Rio tava lá fotografando e a gente pagou para ele. E isso é tão poderoso. A gente mexe com a parte mais linda do ser humano, que é a infância, que é a magnitude do você ser feliz porque você é feliz, de você expressar aquilo que realmente te impacta, de você acreditar que não existem barreiras. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente começar a terminar. Para uma criança, não existem barreiras. Porque não existiu para Vera, não existiu para Dani, não existiu para mim. A criança vive a ausência da barreira, porque a gente sabe que a gente vai conseguir. Eu lembro, e eu falo que a gente é preparado, né? Se a gente fosse contar o quanto a gente foi preparado para ser profissional, meu pai é deficiente visual, completo, desde os meus 12 anos de vida. E eu vivi muita coisa com ele, mas eu tenho a memória
que eu levo para minha vida profissional e que a memória que a TDCS me marcou muito, hoje que eu faço um paralelo que era assim, eu gosto muito de cinema, muito. Se quer me ver feliz, me leva pro cinema. Ah, não importa o que é. Eu Eu vou pro cinema, como minha pipoca, feliz da vida. vou sozinha. Sozinha. Ontem eu fui lá assistir o filme, ninguém de ninguém, felicíssima. E eu lembro que uma vez a gente foi chamar uma amiguinha para ir no cinema e o meu pai que ia levar, ele era o adulto. E para mim era muito normal que meu pai era o adulto. Qual era o problema? E a mãe da pessoa falou assim: Mas como assim? Seu pai não pode ser o responsável, porque ele não enxerga. E hoje, não é que eu levo a mágoa disso, mas eu levo a certeza que eu tinha como criança que eu estaria 100% segura ao lado do meu pai. E esse é a parte bonita dos nossos pacientes. Eles estão muito pouco preocupados para a distonia. Eles estão muito pouco preocupados para a espasticidade. Eles estão muito pouco preocupados para a tetraparesia, porque eles estão muito seguros que eles vão mandar muito bem e que eles vão construir um futuro espetacular e que eles são Eles são felizes. de uma forma que a gente não é capaz de ser. E para mim, sabe o que a TDCS significa? A cereja do bolo que mostra para mim, todos os dias, que eu sou capaz de ajudar nessa contribuição para que eles sejam o melhor que eles são capazes. Porque eu olho e falo, a gente pode, com neuroplasticidade, chegar no infinito e além. Eu acho que isso, para mim, é o impacto da TDCS. É quando você olha e fala assim, cara, não vai ser o infinito e além do fulano, vai ser o dele, mas vai ser o melhor, infinito e além. Vai ser as joias do futuro, as joias do infinito juntos na luva do Thanos, que a gente vai bater. Isso é a TDCS para mim, porque não é a TDCS, é o avanço da ciência. E hoje foi a TDCS, mas pode ser qualquer outro. E o dia que ele tiver, que o avanço da ciência aparecer, eu vou estar lá estudando para cumprir para o meu paciente. Eu vou estar lá e vou falar assim, tá aí, ó, eu tô aqui, eu tô estudando e a gente tá junto e a gente vai para frente e a gente vai dançar a valsa dos 15 anos, a valsa da faculdade, a valsa do casamento. E se me permitirem, eu vou dançar a valsa dos 15 anos do seu filho, a valsa da faculdade do seu filho e a valsa do casamento do seu filho, quantas vezes forem necessárias. Porque hoje a gente está falando de capacitação em TDCS, mas não é isso. É você acreditar na prática clínica baseada em evidência, é você acreditar no avanço da ciência, é você entender o prognóstico, mas ter no fundo do seu coração a possibilidade que isso pode mudar, que hoje o que é verdade pode ser uma mentira, porque a ciência vai avançar, porque a pesquisa vai nos mostrar o diferencial, e que a gente não tem que se juntar com quem acha que o mundo está horrível, e a terapia é uma porcaria, e os pacientes não vão melhorar, que a gente vai se juntar numa tela no sábado à tarde para falar com pessoas que amam a reabilitação e que acreditam que tudo vai dar certo e que tudo vai melhorar. Eu sei que E o eu me estudo da, e o estudo da neurologia leva a gente a enxergar isso, né, Lu? Assim, a questão da neuroplasticidade, a questão da possibilidade de, às vezes, é a potencialidade que vai justamente chamar a área de dificuldade e você vai se surpreender, né? Eu acho que, para mim, a TDS também chega, assim, com essa surpresa, não de ser mágica, né? É potencializar aquilo que a gente faz por essa criança no dia a dia, no todo dia, né? Mas ela realmente chega com essa força, né? Então, é o 8º dia do protocolo da Maria, onde eu vi ela responder para mim um comando que eu ensinei ela durante um ano. E ela não aprendeu naquele momento, com toda certeza, mas foi quando ela conseguiu externalizar aquilo para mim, né? Aquilo potencializou a resposta dela, né? E a gente foi acompanhando os avanços, né, no desenvolvimento dela dessa forma. E de tantas outras crianças, né? E que E bom, a né? Belinha, que eu sou apaixonada por ela, não conheço a Belinha, mas sou apaixonada pela Belinha.
É que você não atende velhinha, né? Porque se você atendesse velhinha e descobrisse como A Linha não é aquela do vídeo, vê se não é a mesma, que ela tá carregando um negócio assim, a mãe fala, olha, Luanda, ela precisa de fisioterapia. Você, não, esse vídeo aí me mostra que ela não precisa de fisioterapia, não é ela? é essa mesmo, paixão da Ela vida é da muito Verônica. linda, gente. Ela é muito... Belinha, para mim, é o exemplo do desvio de caráter infantil, né? Porque Belinha vai agilizando o mundo de acordo com o interesse dela e todo mundo cai no charme, tipo, como eu sou Ela é fofinha, E é muito linda. charmosa mesmo. quero e tudo mais. Ela é linda. Mas para acabar, para a gente terminar de fato, primeiro de novo, que bom terminar esse projeto com vocês. Eu fui muito resistente a entrar numa tela e gravar, mas eu descobri que quando a gente grava alguma coisa com pessoas que a gente ama, tudo é mais fácil. E que a gente não precisa de muita convivência para amar, porque a gente ama quem é parecido com a gente não ama quem é diferente. A gente ama quem está buscando as mesmas coisas. Então, que bom terminar. Hoje, quando eu olho o começo da TDCS na minha vida com a Livinha andando, e olho hoje a gente falando de capacitação, a Dani fazendo a TDCS no domicílio, porque as pessoas, eu falei para a Dani isso antes da gente começar a gravar, a TDCS começou em casa. Eu atendi a Lívia em casa. O primeiro artigo publicado sobre TDCS em criança foi de um atendimento domiciliar. Ela não começou dentro de um consultório. Ela começou dentro de uma casa, com uma história, com uma vida e com uma possibilidade. Ela nunca foi fora. Pode olhar, todos os vídeos da Livinha foram em casa. Então você faz aquilo que eu acredito, que é levar o recurso para qualquer lugar que uma criança precise. Isso é a magia da fisioterapia, da fonoaudiologia neurofuncional. A TDCS nunca começou num consultório. Na pediatria, ela começou dentro de uma casa, com um sonho e com um objetivo, que é muito diferente. E eu olho vocês duas pessoas que fizeram curso de capacitação com a gente, e que eu tenho tanto orgulho, e que eu tenho tanta admiração, e eu fui tão resistente a esse curso. Eu fico muito feliz. Mais feliz ainda por achar que nós estamos totalmente prontas e aptas a promover uma mentoria sobre raciocínio clínico. Não que a proposta de discutir tudo isso tenha sido uma mentoria, porque eu convidei 5 minutos antes de clicar gravar no Zoom. Mas eu acho que a gente pode, de fato, levar essa nossa visão da físio, da fono, da clínica, do domicílio, mas com alma, com querer que o paciente melhore, com querer criar uma possibilidade para frente, porque tem muito fisioterapeuta, como eu, como a Dani, como a Fono, como a Vero, que há alguns anos atrás olhava e falava assim, a gente não sabia se a gente podia ser da neurofuncional. E a Dani começou no hospital, eu comecei no hospital, a Vero começou na neonatologia. E eu lembro que eu olhava e eu falava assim, gente, eu nunca vou conseguir ir para a clínica, porque não tem como fazer tudo isso fora. E hoje a gente faz. Então, eu espero que o projeto de fazer a mentoria sobre raciocínio clínico na neurofuncional, na reabilitação neurofuncional, ele cresça, prospere e aconteça em 2023, 2024, e que a gente possa ter muitos outros momentos nós três juntas na tela do computador. Tenho certeza que vai ser um privilégio para mim. Eu agradeço vocês a disponibilidade, porque isso não vai no sábado, mas isso foi gravado no sábado, às 6 horas da tarde. Por isso que a Vera desligou a câmera, aí eu saí correndo e pedi para acender a luz, porque a gente estava literalmente fazendo tudo isso. Eu espero profundamente ter contribuído de alguma forma. Eu espero, porque se o nosso curso contribuiu na formação de vocês duas, para mim tá ótimo. Eu não preciso de muito mais no que se Ah, refere contribuiu muito. do que É, a gente conseguiu fazer.
Com certeza, eu acho que foi um marco, como eu falei, né? Eu vejo como o terceiro grande marco da minha carreira. E eu acho muito bacana, assim, esse convite da mentoria, assim, para a fonoaudiologia, né? Porque eu acho que a gente começa a pensar como equipe, né? Assim como a gente faz no Senep. E eu tive o privilégio de sempre trabalhar e fazer parte de equipes. E eu acho que muito do meu raciocínio é construído no olhar de um pouco de cada área que eu pude acompanhar, né? Então, aprendi muito com a fisioterapia, com a psicologia, com a psicomotricidade. E eu acho que essa oportunidade da gente fazer essa mentoria, né, entre áreas, vai ser, com certeza, um projeto muito rico de raciocínio Com clínico. certeza. Com certeza. Não tenho Mostrar para as dúvida pessoas nenhuma. que a equipe, né, junta faz a diferença. Com Faz a certeza. diferença. Que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém faz mais do que ninguém. Se todo mundo se juntar, se todo mundo se unir em prol do paciente, o resultado é maravilhoso. Eu vejo isso porque eu atendo com fono, atendo com TO. A Caveira não escutou, que ela tinha ido desligar a luz, ou acender, não lembro. Aí eu fiz um vídeo com o Matheus e a TO dele cantando É a Dança do Machiste, eu e ela, e todo mundo, nossa, que terapia magnífica, porque eu só consegui botar ele em pé porque ela estava comigo. Então, sempre que eu atendo com ela, a gente põe ele em pé e faz uma atividade juntas. Gente, assim, é outro nível de atendimento, porque eu sozinha não consigo dar conta de tantas demandas como com ela. E a gente acabou dançando, né? É a dança do machista, é um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche e ele, ele rindo. E TO e físio. E assim ficou um atendimento lindo e mostrou assim, é a equipe multiprofissional, tipo, multidisciplinar, que olha para o paciente, sabe? Ah, não tem Que físio, não olha tem para todo mundo junto. funcionalidade, que olha para atividade, que olha para participação. Eu acho que essa é a Isso, grande questão. É todos juntos em prol da atividade e participação, né? super Porque a gente isso. viveu uma grande discussão política, como se a gente estivesse atacando e infringindo alguém. Não, não. É que todo mundo tem que ir em prol da atividade e participação, juntos, cada um com o seu olhar, cada um com a sua vertente, mas em prol da funcionalidade, né? Eu acho que é isso que tem que ficar. É exatamente isso. A gente juntos em busca da felicidade, da funcionalidade, a gente é muito maior. Muito bem, meninas, eu vou concluindo, porque a gente pode. Eu falo, eu sempre tive dificuldade com a história do tempo, porque para mim é falar com grandes amigos. Mas pense pelo lado bom, isso vai para o depois, mas é que 7 dias estaremos todos juntos em Campinas, no Congresso, né, Internacional de Paralisia Cerebral, que é um grande projeto da nossa casa, da querida Marina Junqueira, da maravilhosa da Pia, da Beatriz, e que vai além de todo o conhecimento, proporcionar, quem sabe a gente não consegue, eu e a Vero tomar um vinho e a Dani uma água com gás. Com certeza, com certeza. Então, O congresso que vai estar todo mundo por ali, a gente podia marcar um dia do vinho e dar. Com certeza. Com certeza. Pode contar comigo. Super obrigada. Dani, eu não sei se você reservou hotel, mas se você não reservou, a gente conversa, porque eu tô do lado. Tá. Eu reservei naquele tower do lado ali que sem não é Podemos o falar o nome do perto. Então tá bom. Então a vai gente tá andando. perto para tomar um vinho, então. E uma água Com com. certeza. Você Tá também, bom? Vero. A com Vera vai certeza. pertinho, tá todo mundo perto e longe ao mesmo tempo. Gente, beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus, viu? Beijo, tchau. Tchau, obrigada. Tá, Vero, fica com Obrigado Deus. vocês. Tchau, Dani.